Lili Nascimento, da ESPN. Queria que você falasse sobre o resultado, né? O Fluminense vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder, contando as outras competições. Tem essa derrota na tarde de hoje e se pudesse explicar mais sobre os inícios, né, do primeiro e segundo tempo, levando gols logo no início do jogo, que acredito que atrapalhe um pouco enfim, o que foi planejado para o restante dos minutos. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, quanto a essa última parte da tua pergunta, antes de a gente entrar em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando vocês para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer. Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa. Entre ligados, entre focados, entre concentrados no trabalho de vocês, a gente voltou para o jogo com esse gol. Senão a coisa vai acontecer de novo. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo. Não precisa ver mais nada, né? Já colocou a responsabilidade toda nos jogadores. Claro que a maior responsabilidade é de quem está em campo, óbvio. Mas o treinador vai para a coletiva já se eximindo. Ó, vocês não estão concentrados, a gente vai perder o jogo por causa de vocês. Não é por minha causa, não. Não é porque eu coloco o Guga de capitão, porque a minha defesa é uma peneira. É por causa de vocês, hein? Eu não tenho culpa nenhuma. Eu nem tinha visto a coletiva e já imaginava, né? Aquela história. Nós ganhamos, eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. Tá indo bem assim, Renato. Aposto que os jogadores adoraram essa resposta. Vamos continuar. A gente procura alertá-los, a gente procura falar para eles o que pode acontecer. E, infelizmente, nós não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos 2 gols com 4 minutos, se não me engano, logo no início do jogo. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo, né? Aí no segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário. E aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. No momento que a gente estava crescendo na partida, que eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente, aí infelizmente num lance de total infelicidade o Guga escorregou e nós tomamos o 4º gol. Depois ficou um jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance, enfim, é um jogo para a gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto eles sempre sobre isso, mas mais do que nunca, infelizmente nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos 4 gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino, mas infelizmente nós facilitamos muito a vida deles e perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor. Essa é a minha análise do jogo. Eu respeito qualquer outra opinião. Agora vem uma outra opinião, se você me permite. 2-1 para o Bragantino, o último lance do primeiro tempo, nós tivemos um pênalti. Então muita gente pode falar, foi pênalti, não foi pênalti. Bom, o que eu tenho para falar desse lance, o Rodrigo, diretor de arbitragem da CBF, o Périx é a pessoa encarregada de cuidar do VAR. A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, dou moral para a arbitragem, mas tem horas que eu também tenho que falar. Uma pessoa, no caso, a pessoa do VAR, não é só no nosso jogo, isso é para o bem do futebol brasileiro. Não é só no nosso jogo que aconteceu hoje. Não pode, de maneira alguma, não pode. E nós temos exemplos disso no Brasil, inclusive. Não pode uma pessoa só tomar uma decisão. O que eu quero falar com isso? O VAR apita o jogo. Eu venho falando isso há 10 anos. O VAR apita o jogo. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. Uma pessoa do VAR não pode decidir o que é certo e o que é errado dentro do campo. O árbitro é o dono do jogo. E muitos árbitros falam, eu que mando o jogo. Ele está certo, ele que manda o jogo. Então, mais uma vez, eu vou dar um conselho para as pessoas da CBF.
Manda o VAR quando ele tiver numa indecisão, e uma indecisão ele tinha hoje, pode ter certeza, porque aquilo é pênalti, porque no momento que o Facundo tenta dar o chapéu, tenta dar o drible nele, ele está com o braço aberto. Quando a bola pega no braço dele, ele joga o braço para trás. Bom, para quem jogou futebol, tapar os olhos e ver que foi pênalti. Mas aí tem pessoas no VAR que nunca jogaram futebol. Tem pessoas no VAR que acham que é aquilo e decidem. E um lance desse, que é pênalti e não é dado, não estou falando que a gente iria fazer o gol no pênalti, mas nós teríamos grande possibilidade de acabar o primeiro tempo com o jogo empatado. Então, o que eu quero falar para a CBF? Eu falo isso há 10 anos. Um lance desse, o VAR não pode decidir sozinho. Ele tem que chamar o árbitro. Ele tem que ter a segunda opinião. Não é porque o VAR chama o árbitro que o árbitro vai mudar de opinião, porque muitas vezes o árbitro não está vendo o lance direito. O VAR está aí para isso. Chama o árbitro, converse, troque ideias. Olha, eu acho isso, o que você acha? São duas pessoas, no mínimo, que tomam uma decisão. Porque uma decisão de uma jogada errada, como essa, um pênalti não dado, pode botar um time para a segunda divisão, pode dar um título para um clube, pode tirar uma vaga da Libertadores, enfim, pode acontecer um milhão de coisas. Não pode uma pessoa tomar uma decisão, porque ela vai prejudicar A, B ou C. Tem que acabar com esse negócio do VAR apitar o jogo. Eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou totalmente a favor do VAR. Se tem a máquina tem que ser usada para o bem. Agora, não pode uma pessoa achar, não foi pênalti. Ou foi pênalti. Faz o seguinte, chama o árbitro nesses lances, chama o árbitro, discute com o árbitro, conversa com o árbitro. Não é porque ele chamou o árbitro que o árbitro tem que mudar a opinião dele. Então tem que acabar com isso no Brasil. Há 10 anos, 8 anos, como eu falando que o VAR tem que parar de apitar o jogo sozinho. Tem que parar. E a gente está vendo os erros infantis que o VAR tem cometido no jogo. Não é só no jogo do Fluminense, não. Em vários jogos eu vejo. Por quê? Porque uma pessoa só toma decisão. E no momento que uma pessoa só no Brasil toma a decisão, bom, a gente vê o que acontece, né? A gente tem visto. Renato. Nisso aí ele está correto. A arbitragem foi muito ruim. Na minha opinião, houve o pênalti, sim. O jogador até tenta tirar o braço, mas ele não consegue. Pegou no braço. Tava com o braço aberto, pênalti, cara. E aí, nesse ponto, o Renato está coberto de razão. Uma coisa é a atuação ruim do próprio Fluminense, as escolhas do Renato, essa mania que ele tem de não assumir a responsabilidade, de jogar a responsa no colo dos jogadores. Eu avisei que vocês estavam desfocados. Então eu estou tirando o meu da reta. Foi vocês que perderam. Aquela história que eu acabei de dizer, eu ganho, nós empatamos, eles perdem. Agora, esse é um fato. O outro fato é, o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem e ainda teve aquele cartão amarelo do Canóbio, que nem foi ele que fez a falta, foi o Guga. O Guga que era para ter tomado o cartão amarelo, que o Guga faz a falta em cima do jogador, vai de carrinho. O árbitro, e assim, conivente com a cera do Bragantino, o jogador, qualquer atleta do Bragantino caía, o camarada parava o jogo, ficava lá o jogo há um tempão. Então foi uma arbitragem muito, muito prejudicial de verdade. E houve o pênalti, aí, claro, poderia ter mudado a história do jogo ou não. Fato é, houve a penalidade, o Renato está correto nessas explanações. A gente tem que também separar as duas coisas. Mas falando de campo e bola, é brincadeira o Renato se eximir de responsabilidade. E é típico dele. Ele nunca assume os BOs dele. Se o Fluminense ganha, é porque ele e os jogadores ganharam. Quando perde, é os jogadores que entraram desfocados. Aí é mole pra caramba também. Atenção mesmo. Não podemos tomar 4 gols por falhas nossas. Não tirando os méritos do adversário. Nós tomamos 4 gols por falhas nossas. Não pode acontecer no futebol. Eles foram alertados. Não só nesse jogo, em todos os jogos. Quando eles entram concentrados, a coisa não acontece. Quando eles não entram concentrados, infelizmente, a coisa acontece. Como aconteceu com 4 minutos de jogo, 2-0. Quer dizer... O Renato, ele atribui tudo à falta de concentração. E a falta de qualidade, Renato? O Guga tem qualidade para ser lateral do Fluminense, capitão, como você colocou a braçadeira dele? O Freitas tem qualidade? É só falta de atenção ou falta talento também? Atribuir isso só à desconcentração dos jogadores e eximir que você que os escala, o Fluminense acaba de contratar o Igor Rabelo, que é um jogador de 1,90 m, que tem como ponto principal a bola aérea. E esse cara só pode jogar o brasileiro. Ele chega, você bota o Manuel e o Freitas, cara.
Aí vai culpar a falta de concentração dos dois? Sabe? Então, é muito fácil fazer esse tipo de análise. Primeiro, eu me eximo de responsabilidade. Segundo, é falta de atenção só. Não, é falta de qualidade. O lateral que dá um espaço como o Guga dá para os adversários cruzarem não é falta de atenção. É o quê? Se você não consegue, se o Fluminense toma gol de bola aérea o tempo todo, é só cruzar na área, cara. Quer ganhar do Fluminense? Cruza a bola na área. Dá para fazer uma matéria aí, pegar os últimos 10 jogos dos, 15 gols que o Fluminense tomou, quantos de bola alçada na área? Deve ser 80%. Então, em 80% dos jogos o Fluminense está desatento. Pô, meu amigo, se você tem um monte de jogador que está desatento, a culpa não é deles, é tua. Ora, como é que explica isso? É todo mundo desconcentrado. Os caras têm que fazer o quê, então? Porra, atribuir esses erros à falta de concentração é ser muito simplista, né?